Olá a todos, vamos iniciar então mais uma videoaula. Na videoaula de hoje trataremos a respeito de depreciação. Então, o que nos traz a palavra depreciação, pessoal? Ela traz uma forma de perda de valor. Assim como a gente fala com uma pessoa não te deprecia, é para não perder valor. Então, aqui nós vamos tratar a respeito de ativos fixos. Você sabe que são aqueles ativos que nós vamos ver logo adiante no custo de produção, que não se incorporam totalmente à produção em um ano. Eles levam vários anos para se incorporar à produção. E vocês vão entender ao longo da explicação. Bueno, então, é uma reserva contábil destinada a gerar fundos necessários para a substituição do capital investido em bens produtivos de longa duração, após expirar sua vida útil. E aqui a gente já vai antecipando algumas coisas para vocês. Por exemplo, reserva contábil, o que é? Ela não é um valor que tu vai ter que guardar em dinheiro, botar na poupança ou guardar dentro de um cofre. Tu simplesmente vai saber que aquele teu ativo fixo ele perde valor e tu vai ter que fazer uma reserva, ou seja, não gastar aquele dinheiro, reaplicar dentro da propriedade, tá? Então tu vai gerar esse fundo necessário para quando o teu trator tiver ultrapassado, quando tiver sem condições de uso, para te ter capital dentro do estabelecimento para repor aquele trator, aquela casa, aquele galpão, aquela cerca e assim por diante, aquela balança, todos os valores, todos os bens que perdem valor, certo? Então esses capitais eles são bens produtivos, né? E tem longa duração. Por exemplo, um trator na contabilidade ele dura 10 anos. Na vida real ele vai durar 20, 30, 40 anos, né? E vida útil, pessoal, vida útil é o tempo estimado para a duração dele. Também a gente vai ver, vai trabalhar na sequência a respeito da vida útil, certo? Vamos adiante então. A vida útil dos bens, né, depende da sua duração física e também da sua obsolescência. O que é a duração física? É quanto o material que ele é feito, quanto tempo vai durar, em virtude do uso que ele tem, das condições de armazenamento, de proteção, enfim, vários fatores que vão ser as causas da depreciação. E a obsolescência ele se tornar ultrapassado. Então, hoje em dia, tem vários equipamentos, por exemplo, o equipamento de informática que eu estou usando aqui para gravar para vocês, ele se torna obsoleto muito rapidamente. Então, ele perde valor, ou seja, existem outros mais atuais que valem melhor que ele, mais que ele, e que servem mais apropriadamente ao serviço, que vai se aprimorando, né? Celular é outra coisa que o pessoal sempre quer ter atualizado, né? E assim por diante. Bom, seguindo aí sobre depreciação. Aqui vocês veem um bem novo, né? Que é um galpão em plenas condições, guardando máquinas. Que o galpão também é uma coisa que evita a depreciação ou retarda a depreciação, quando o bem está bem guardado, né? E aqui vocês veem um galpão depreciado, ou seja, as condições físicas desse primeiro galpão aqui, ó, são muito melhores que desse segundo, ou seja, ele perdeu o valor, ele depreciou no decorrer dos anos, certo? Então isso aí que é, em essência, a depreciação. Amortização. A amortização é a utilização por um prazo legal, ou seja, contratual. Então ela é semelhante à depreciação, mas não é igual. Tá? Então por que ela é semelhante? Por exemplo, assim, nós temos marcas tipo a Nike, a McDonald's e outras franquias que tem por aí, que tu paga um valor e tu tem direito de usar por um determinado tempo. Vamos dizer que tu pague 10 mil para usar, estou chutando o valor, né? Para usar a marca Nike por 10 anos. Então tu vai ter que amortizar R$1.000 a cada ano. Quando chegar lá no final, tu não vai ter valor nenhum mais, tá? Então tu vai distribuir aquele valor que tu pagou ao longo dos anos que tu tem direito de usar. Assim a McDonald's e outras tantas empresas que tu contrata o tempo de uso delas só, certo? Então é amortização, parecido com a depreciação. Exaustão. Exaustão se refere a recursos minerais e florestais que são extinguíveis, né? Então, ou seja, por exemplo, aqui nós temos uma mina de calcário que a gente tem aí por Caçapava, que é bem próximo, né? Então a gente sabe que aquilo ali tu vai tirando, ele vai exaurir, vai terminar. Então depois que terminar, tu não tem mais o que fazer, né? Então tu pode ser proprietário, mas tu vai ter um determinado tempo de uso, assim como as reservas de petróleo a nível mundial, que a gente só ouve falar, né?
que vão se exaurir. É claro que tu vai tirando, e aquilo ali tem um tempo, tem uma quantidade que vai terminar um dia. E aqui a gente tem exemplo de uma floresta, né? Então, tu for só tirando, não repor, é claro que ela vai terminar, então tu não vai conseguir mais fazer o uso dela, certo? Então, isso é exaustão. Vão se exaurir os recursos. Causas da depreciação. Nós temos causas físicas aí, a gente já colocou aparecendo aí, né? Quais são elas, né? O uso, né? Então, tu usar um equipamento, tu vai comprar para usar, né? Claro que tu tem que usar dentro de um determinado limite, até para, por exemplo, um trator. O trator se estipula que sejam 1.000 horas anuais para te ter os 10 anos de uso, que são 10.000 horas, tá? É claro que você usa mais, mas é claro que vão ter equipamentos mais novos a cada ano, tem recursos novos. Os primeiros tratores nem hidráulico tinha, né? Então, para vocês terem uma ideia como é que é. E depois, é claro, a tecnologia, hoje, economia de combustível, tudo vai melhorando também. Certo? E esses tratores, qualquer máquina, qualquer prédio que tu for usando vai desgastando, vai ocorrer o atrito, vai ocorrer a ação de um contra o outro, vai se rustindo, e é claro que tu vai usando, vai diminuindo o valor a cada ano, certo? Interpere, né? Então vocês têm aí um exemplo dessa tartaruga com um bonezinho, né? É claro que a intempérie tu vai sofrer a ação do vento, da chuva, do granizo, do frio, do sol, enfim. Quanto mais exposto à intempérie for os equipamentos ou os bens que vocês vão depreciar, mais ele vai depreciar, mais vai perder valor, certo? Produtos químicos, que seria o interperismo químico, né? Então tem vários equipamentos que vocês usam que sofrem a ação desses produtos químicos que causam desgaste nos equipamentos. Um exemplo bem claro é a plantadeira, a semeadeira, né, que são mais diretamente atingidas. Aqui a gente tem o exemplo da ureia, né, e vários outros produtos químicos, sejam eles agroquímicos ou defensivos, como preferirem, né, e também adubos, que são os mais desgastantes, né, que causam mais interperismo químico, que vão depreciar, que vão judiar, vamos dizer assim, daquele equipamento, que vai perder valor com o passar dos anos, certo? Causas biológicas, o envelhecimento, né? E aqui a gente tem o exemplo do ser humano, não achei de animal aí, ou de plantas. É claro que a gente sabe que tem um ciclo de vida, né? Então, principalmente para organismos vivos, principalmente não, ciclo de vida é só para organismos vivos, né? Então, tu vai ter um crescimento, né? E depois uma atividade produtiva e depois o envelhecimento. Aqui a gente pode botar um exemplo, se não me engano, tem lá no PDF de vocês um pomar, né? Então você sabe que ele tem o crescimento, vai atingir uma produtividade plena e depois vai diminuir até se tornar, até morrer, né? Então isso aí é um processo biológico que vai acontecer com qualquer organismo vivo, né? E assim os animais também, que vão sofrer animais de produção, né? Uma vaca vai ter que tirar tantas crias, né? Um touro vai ter uma vida prolífera por um determinado tempo, depois vai exaurir, vai diminuir, certo? Doenças, né? Então são causas biológicas também, né? O ataque de parasitas, depredadores, enfim, de organismos vivos que vão agir sobre determinados tipos de equipamentos de longa duração e que vão diminuir a vida útil dele. Por exemplo, um cupim que vai atingir um galpão, vai terminar com a vida útil do galpão mais cedo. E assim os organismos vivos, por exemplo, o carrapato no gado, pode até matar se tu não cuidar, né? E assim outros tantos que a gente observa que vão também diminuir a vida útil, ou seja, causar depreciação. E as causas econômicas, né? Que a gente já falou anteriormente para vocês, né? Que são as inovações tecnológicas, né? Que vão tornar os bens obsoletos, né? Vão causar obsolescência. Então seria aí uma das principais, por exemplo, a área de informática. Esse computador aqui eu não trabalhei com ele, tá, pessoal? Antes do que eu comecei a trabalhar com computador, eu comecei a trabalhar aqui no Instituto, lá em 97, então eu não tive oportunidade. Para vocês terem uma ideia, na época, 10 mega era um enorme computador, né? Então era algo, assim, ótimo, né? Hoje em dia 10 mega é insignificante, né? Só você fala em giga, tá? Em gigabytes. Para vocês verem como mudou a coisa de lá para cá. E a inovação tecnológica, cada vez quanto mais evoluir, mais vai tornar os bens obsoletos, tá? E aqui a gente tem, né? Computador, e aqui hoje tem um notebook,
que já tem versões mais atualizadas que esse aqui, mas é semelhante aos que temos hoje, certo? Mudanças de gosto do consumidor. Então, além da inovação tecnológica, o consumidor pode mudar de gosto. Ou, por uma reportagem, né? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo para vocês do vinho branco em relação ao vinho tinto. Uma certa época, um dos programas mais ouvidos na televisão brasileira trouxe uma reportagem do resveratrol. Resveratrol é um componente que tem no vinho tinto, em maior presença, né, devido à casca da uva, que limpa as artérias. Então isso aí mudou o gosto do consumidor. Não que ele goste mais do vinho tinto, mas ele começou a tomar mais vinho por preocupação com a saúde. E assim, vários outros exemplos aí que a gente tem que vai mudando o gosto das pessoas com o decorrer do tempo. É claro que aqui tem que ser uma mudança em massa, né, pessoal? E hoje em dia a preocupação muito grande é com relação à saúde, a orgânicos, a produtos que façam bem à saúde. Isso aí vai mudando o gosto das pessoas, tá? Então seria entre as causas aí da depreciação, ou seja, perde valor um determinado bem e aumenta o valor o outro. A depreciação do ponto de vista econômico, ela é um consumo do capital fixo num determinado período, ou seja, tu vai desgastando e tu vai ter que ir acumulando reservas para trocar aquele capital ao final da sua vida útil, certo? Então tu vai consumindo aquele capital fixo. Podemos definir a depreciação como sendo a parcela dos capitais fixos, né, incorporadas ao processo produtivo no curto prazo. Ou seja, tu vai, por exemplo, um trator vai durar 10 anos. Então, o que ele perdeu de valor naquele primeiro ano? Tu vai ter que colocar no teu custo de produção. Tá? Incorporou-se ao produto, ou seja, ele se transformou em arroz, em soja, em milho, em trigo e assim por diante, certo? Na contabilidade, depois de esperada a vida útil dele, ele deixa de existir na contabilidade da empresa, certo? Tá? Só que, como eu já havia falado anteriormente para vocês, ele pode seguir existindo e sendo útil, dependendo do estabelecimento. Muitas vezes o equipamento não é útil num estabelecimento, né? Mas ele pode ser útil em outro estabelecimento. Por exemplo, uma empresa de alta tecnologia, um trator com 10 anos de uso não serve mais, tá? Até porque ele não vai abater no imposto de renda também. Então ele vai ser usado em outra empresa que vai adquirir e vai seguir usando uma empresa de menor porte, que ele pode seguir sendo útil da mesma maneira, certo? Então ela distribui o investimento em bens duráveis, evitando de elevar o custo de produção num ano do investimento. Ou seja, por exemplo, tu compra um trator hoje, é 100 e poucos mil, qualquer trator, né? Então a gente usa mais o trator que é mais comum, tá, pessoal, de exemplo. Então daí 100 e tantos mil. Como é que tu vai botar no custo de produção desse ano? Tu vai ter prejuízo. Então tu tem que distribuir ao longo dos anos aqueles 100 e poucos mil para chegar lá no final e tu ter condições de repor ele novamente, certo? Tá? Na próxima videoaula a gente vai dar sequência, né? Vamos parar por aqui, porque não vai ser possível em 15 minutos a gente falar tudo que você tem que falar sobre depreciação. Até a próxima, então.